Olá, jovens, como vocês estão? Tudo bem? Então vamos lá, mais um exemplo resolvido aqui. Este exemplo é um exercício da nossa lista 3. Se não me engano, é o exercício 13. Então vou tentar aqui ajudar. Teve bastante gente que já pediu para mim auxílio nesse exercício, então vou tentar mostrar a resolução dele para vocês aqui. É um exercício bem interessante, ele vai ser o último exercício de exemplo aqui com relação a aplicações das leis de Newton, porque ele engloba praticamente todos os conceitos aí. A gente vai ter as aplicações das forças, então a gente vai ter que analisar aí a segunda lei de Newton para esse sistema. Ele é um movimento circular, então vai ter uma força centrípeta atuando aí no sistema. E além disso, tem atrito entre o pneu do carro e o solo. Então vai entrar todas as questões que a gente já discutiu aí em aula e nas nossas notas de aula. Então vamos lá. O enunciado é o seguinte. Um carro faz uma curva numa estrada super elevada de um ângulo θ, ou seja, essa curva é uma curva inclinada, tá? Ela tem uma certa inclinação θ, conforme mostra a figura aqui. Aí ele diz que o raio da curva é uma curva circunferencial, então é r, e o coeficiente de atrito estático entre os pneus e a estrada é μe. Então provavelmente vai ser um exercício algébrico, onde vai ficar o resultado em função desses parâmetros aqui, sem a gente fazer uma conta numérica, tá? Questão A. Ele pede para a gente encontrar a velocidade máxima que o carro pode ter, entrar nessa curva, para que ele não deslize, ou seja, para que ele não derrape. Se ele entrar muito rápido, ele acaba escapando, ele derrapa e sai para fora da curva. A questão B, ele pede o contrário, ele quer a velocidade mínima. Então, se ele passar muito devagar, como o sistema está inclinado, a força-peso vai fazer com que ele derrape para baixo aqui. Então, a gente também tem uma velocidade mínima que garante com que ele não escorregue, né, não derrape para baixo. E a letra C, ele pede para a gente achar o mínimo valor de μ, né, do coeficiente de atrito, tal que a velocidade seja zero. Então, se ele estiver parado nessa curva aqui, se ele parar o carro nessa curva, qual que tem que ser o coeficiente de atrito que o carro não deslize para baixo, então. Ok? Então, vamos lá. Questão A. Na questão A, ele quer saber então, a velocidade máxima, ou seja, o carro iria escapar para fora. Se você entrar com uma velocidade muito alta, ele derrapa e sai, aqui, ele escapa do nosso sistema. Então, a primeira coisa que a gente faz é a representação no nosso sistema de referência. Então a gente tem aqui a curva, né, inclinada, a pista. Eu representei aqui, está fora de escala, mas eu só representei então que da posição do carro aqui até o centro é a distância r. Tá? Então na horizontal aqui a gente tem uma distância r que determina o raio desta curva. Ok? Vou fazer aqui o nosso sistema de referência. Então o eixo XY eu coloquei aqui no nosso sistema. Neste exercício é mais conveniente usar, vai ficar mais simples usar o sistema de referência ortogonal aqui real, né? Então o y apontando verticalmente para cima e o x apontando horizontalmente para a esquerda aqui, na direção do centro do raio, ok? E vai ficar mais fácil exatamente por causa disso, porque o eixo x aqui vai estar exatamente na direção de uma força que vai surgir aqui, que vai ser a força centrípeta. Mas por enquanto vamos ver isso aqui, ó. Verificando as forças que atuam no nosso sistema, então atuam no carro, a primeira coisa que a gente sabe é que sempre, independente de se é a velocidade máxima, mínima, se está parado, sempre vai existir uma força-peso atuando verticalmente para baixo e uma força normal de resposta aí perpendicular à superfície da curva, que é a superfície da pista, certo? Então ela tem essa inclinação θ aqui com o eixo y devido à inclinação do plano, ok? Agora o que a gente tem que ver é o seguinte, na questão A ele pede velocidade máxima, então se é a velocidade máxima, o carro, qualquer velocidade acima do valor que a gente vai determinar, ele faria com que o carro escapasse para fora, ou seja, o carro escaparia para cima aqui na curva, ok? Então se o movimento relativo dele seria para cima, a força de atrito entre o pneu e o peso e o piso, né, e a pista, deve apontar no sentido contrário desse movimento de escapar aqui para cima. Então a gente tem que ter uma força de atrito efetivamente para baixo aqui, paralela ao plano, só que apontando para baixo, porque ele estaria escapando para cima e com essa força ele não escapa, ok? Então vamos lá. Agora o que a gente tem que fazer é escrever essas forças. Então a primeira coisa é escrever as equações da segunda lei para essas direções, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer é escrever as componentes. A gente percebe que a força normal tem duas componentes, ele vai ter uma componente na direção y e uma componente na direção x. A mesma coisa para a força de atrito, ela tem uma componente para baixo aqui na direção y e uma componente na direção x aqui também. A força-peso já não, ela tem uma componente apenas na direção y. Então, escrevendo essas componentes, ó, na normal, a normal x é o cateto oposto, né, ao ângulo θ aqui, seria horizontal, então é seno de θ. E a normal y, a componente y, é o cateto adjacente a θ, então é cosseno de θ. Aí escreve nx e ny assim. Já as forças de atrito, eu vou ter então uma componente x e uma componente y também.
E a mesma coisa, ó, só que aqui agora a componente x da força de atrito, ela é o cateto adjacente à θ, então é ela que é com cosseno agora. Já a componente y, que é aqui para baixo, é oposta ao ângulo θ, então agora ela é seno. Então perceba que há uma inversão aí em relação à normal e à força de atrito, porque os ângulos aqui estão em posições diferentes, tá? Feito isso, a gente vai escrever então as equações da segunda lei para x primeiro. Então para x eu tenho lá a normal x, a normal aqui x, ela aponta no mesmo sentido do eixo x. Então eu tenho ele positivo. A força de atrito também a componente x, ela também aponta no sentido positivo de x. Então eu tenho aqui um F, né, uma força de atrito componente x, também positivo. E isso tem que ser, né, são as duas únicas forças que atuam na direção x, é a normal x e a força de atrito x. Então o que a gente tem é que somando todas essas forças, a gente teria um resultado igual a massa vezes a aceleração. E neste caso, essa aceleração aponta para o centro da circunferência. É esta aceleração aí que tem o caráter de aceleração centrípeta de um movimento circular. Então essa aceleração é uma aceleração centrípeta. Então, abrindo, explicitando nessas expressões, a gente tem a normal x é n seno de θ, a gente já escreveu aqui. A força de atrito x é a força de atrito módulo da força de atrito cosseno de θ, igual a massa vezes a aceleração centrípeta, que é v quadrado sobre r. E é esta velocidade que eu quero determinar. Então, só reescrevendo aqui agora, no caso a força de atrito, eu não quero que o carro escape, né? Então o carro não pode escapar. Então, ó, aqui é que a gente tem que tomar cuidado. Apesar do carro estar em movimento para fora do plano aqui, né? Ele está indo na sua direção aí nessa curva. No plano x e y, ele não pode se movimentar. Eu não quero que ele escorregue para nenhuma direção no plano x e y, né? Para fora da curva, para baixo ou para cima aqui. Então, se eu não quero isso, significa que a força de atrito, nesse caso, é uma força de atrito estática. Só que eu estou no limite, a velocidade máxima. Então, eu estou no limiar do carro escorregar. Então, se eu estou no limite, naquele limite estático, eu posso escrever a força de atrito como sendo a normal vezes o coeficiente de atrito estático. Então, eu só substituir aqui a força de atrito por este termo nMe aqui. Bom, agora basta eu isolar este v quadrado aqui, né? E percebo que agora o que eu tenho, o que eu preciso é basicamente determinar quanto vale o valor da normal, certo? São as duas grandezas que eu não, são os dois termos aqui que eu não conheço, porque o ângulo de θ já está estabelecido no exercício, r já está estabelecido no exercício, μe já está estabelecido no exercício e a velocidade eu quero descobrir. Então a única coisa que eu não conheço ainda é a normal. E para isso a gente vai analisar então a direção y do sistema. Analisando a direção y, o que a gente tem é a força normal y está no mesmo sentido crescente do eixo de referência, então ele é positivo. A força peso tem direção oposta, tem sentido oposto, desculpa, tem sentido oposto, então ele é negativo. E agora a força de atrito y, a componente y da força de atrito é para baixo aqui. Então ela também é negativa, ela está no sentido oposto de y. E como o carro não se desloca também na direção y, ele não faz esse movimento, então a somatória desse sistema agora é zero. Perceba que aqui não entra aceleração centrípeta, porque agora a gente está analisando a direção vertical. Não tem nada a ver com aceleração centrípeta nesse caso. Então aqui é zero a aceleração. Então eu posso isolar agora a normal nesse cara. Então vamos só explicitar. Eu sei que NY, né, componente Y, é N cosseno de θ. MG é MG mesmo. E a força de atrito Y é F seno de θ, que a gente escreveu anteriormente. Então explicitando a força de atrito novamente, ó, a força de atrito é a normal μe, também pelo mesmo motivo que a gente já descreveu anteriormente. Então, só explicitando esse termo, e eu vou isolar o termo da normal agora. Perceba que o primeiro termo aqui, cosseno de θ e μe seno de θ, ambos têm a normal. Então, eu posso colocá-lo em evidência. Colocando a normal em evidência, fica normal vezes cosseno de θ, está aqui, menos μ seno de θ, está aqui. O termo lá do peso, que estava negativo, foi para o outro lado da equação positivo. Então, ele ficou mais mg. E aí, para isolar o n, basta eu pegar esse parênteses que estava multiplicando desse lado, ele vai para o outro lado da equação dividindo, ele aparece do outro lado dividindo. Então, a nossa normal fica mg dividido por cosseno de θ menos μ seno de θ. Então, a gente tem esse termo. Eu posso substituir agora este valor de n, essa expressão de n, aqui nesses dois termos. Então, assim como, da mesma forma que eu coloquei em evidência aqui, eu vou colocar em evidência aqui também um n para ficar mais fácil. Então, se eu colocar um n em evidência, fica n vezes seno de θ está aqui, μe cosseno de θ está aqui, o termo do outro lado da equação se mantém o mesmo. E agora, no lugar de n, eu vou substituir essa expressão aqui.
Então vai aparecer mg dividido por essa subtração. Então substituindo ali, a nossa equação fica assim, ó, mg seno θ mais μe cosseno θ, tudo isso dividido por cosseno θ menos μe seno θ. Isso igual a mv² sobre r. Primeira coisa interessante que chama atenção aqui, ó, é que eu tenho massa dos dois lados, eu posso simplificar. Ou seja, independe da massa do carro. A relação aí de velocidade é exatamente igual para um carro pequeno ou para um caminhão, por exemplo. Por isso que quando você está na estrada e na entrada de uma curva tem lá a placa de limite de velocidade. Não tem uma placa dizendo, se seu carro é pequeno a velocidade é tanto, se seu carro é grande a velocidade é tanto. Ele coloca um limite. Para entrar nessa curva tem que ser no máximo, sei lá, 80 km por hora. Tanto para um carro pequeno, de massa pequena, quanto para um caminhão de massa grande. Porque o sistema não vai depender da massa aí, então, ok? Sendo isso, agora, se eu isolar essa velocidade, a expressão ficaria, então, eu tinha um R dividindo aqui, ele aparece do outro lado multiplicando. Então ficou RG e a expressão aqui de soma em cima e subtração embaixo. E como o V estava ao quadrado, eu posso tirar a raiz. E a gente chega então na resposta. A resposta é essa, ó, o termo R a gente conhece. Se um engenheiro um engenheiro de trânsito, por exemplo, ele vai estabelecer qual que é a curva que ele vai fazer, então ele vai estabelecer a velocidade que um carro pode entrar na curva, então a primeira coisa que ele faz é qual o raio dessa curva. Se essa curva fosse uma circunferência inteira, qual é o raio dessa circunferência? A gravidade a gente já conhece, é 9,8. Aí ele sabe qual é a inclinação dessa curva. A curva tem uma inclinação θ. Então, sabendo também, o material do piso aí, né, o asfalto da pista, combinada com o pneu de borracha, ele tem um coeficiente de atrito bem específico. Então ele conhece todos esses parâmetros. E a partir desses parâmetros ele consegue saber qual o valor de velocidade máxima que um carro pode entrar nessa curva sem perigo que ele derrape. Então esse é o motivo para toda vez que você vai entrar numa curva, às vezes você está numa pista lá que ela é a 100 km por hora o limite dela em reta. Mas na hora que você vai entrar numa curva, esse limite cai, vai para uma outra velocidade. E essa velocidade é determinada a partir dessa conta aqui. Se a curva tem uma inclinação θ, qual é o piso que a curva, do material do piso, né, da curva, normalmente é o asfalto aqui no Brasil, qual que é o raio dela e a gravidade, ok? Então essa é a letra A. Vamos para a letra B, então. Na letra B agora ele quer o caso ao contrário, ele quer a velocidade mínima. Então, quão devagar um carro pode passar que ele não derrapa para baixo nessa velocidade, nessa curva, nessa pista inclinada. Então perceba que agora o nosso sistema vai mudar. Ó. O que acontece é que se o carro estaria na iminência de derrapar para baixo, agora o movimento relativo é para baixo aqui, então a força de atrito tem que ser ao contrário, é no sentido oposto. Então agora neste caso a força mudou. Entretanto, as componentes se mantêm igual. Ó. A componente da força normal em y e em x mantém a mesma relação. A componente da força de atrito também. Ó. A força de atrito y é com o seno, é o cateto oposto, então é com o y. E a componente na horizontal, né, na direção x, é com o cosseno que a gente relaciona. Agora a gente tem que reescrever novamente a segunda lei de Newton para esse caso onde a força aponta para o outro lado. Então vamos lá, força de atrito, né? Então vamos lá, a segunda lei de Newton, agora o que a gente tem é a normal x, aponta ainda na direção positiva de x, ela é positiva, só que agora a força de atrito, a componente x da força de atrito, ela está no sentido oposto ao eixo x que a gente estabeleceu. Então é menos fx. E isso tem que ser igual a massa vezes, novamente, igual a aceleração centrípeta, que é a do movimento circular dessa curva aí, ok? Então, explicitando, a gente tem então nx é n seno de θ, fx é f cosseno de θ. E a aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado dividido por r. Novamente, então a gente pode escrever, como a gente está no limiar do carro escorregar, ele não está escorregando ainda, mas ele está no limite. Então é o limite estático do sistema. Então a gente pode escrever a força de atrito como sendo a normal vezes μ estático. E aí vezes cosseno de θ, porque é a componente horizontal. Novamente, o que a gente precisa agora determinar é a normal. Afinal de contas, o θ, o exercício já enuncia, o μ, o exercício já enuncia, e o r também. Então, a gente precisa determinar a normal. Mesmo procedimento. A gente vai analisar agora a direção y. Então, na direção y, a gente tem a normal y, na direção positiva, então é mais a normal y, menos mg, porque o sentido é o oposto do peso, só que agora a força de atrito y ela não é mais para baixo, né? Ela é para cima também, é uma componente para cima. Então isso aqui deixa a nossa força de atrito positiva. E isso igual a zero porque a aceleração nessa direção vertical é nula. Então agora explicitando essas coisas, a normal y é cosseno de θ menos mg, a força de atrito y é seno de θ. Então fica dessa forma.
E novamente, abrindo, né, a força de atrito como a normal vezes μe, a gente escreve a nossa equação aqui, e eu vou isolar de novo a normal exatamente como a gente fez no primeiro caso. Então eu coloco o n em evidência, tem cosseno de θ mais, agora é mais, tá vendo? μe seno de θ, e o peso passou para o outro lado da equação positivo. Então a normal fica mg cosseno de θ mais μe seno de θ. Então percebam que neste caso agora é positivo aqui, assim como no x inverteu o sinal aqui também para negativo. Então, se eu pego essa normal e substituo aqui, agora o que a gente tem é n, colocando também essa normal em evidência, o que a gente vai obter é essa expressão, mg seno de θ menos μe cosseno de θ, dividido por cosseno de θ mais μe seno de θ. Então, reparem que mg e esse fator dominador aqui vem da normal. Ele vem daqui, substituindo aqui em cima. Novamente, não depende da massa, o que vai depender apenas aí qual é a velocidade. Então, isolando a velocidade mínima, este R estava dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Então, ficou RG, sumiu o termo da massa, né? Ficou igual a 1. O termo aqui de cima já, subtração do seno e do cosseno com coeficiente de atrito, dividido pela soma do seno e do cosseno. E aí, como estava ao quadrado, eu tiro a raiz e eu determino a velocidade mínima. Então, a gente resolveu aí o segundo termo. Reparem, é interessante reparar que, aqui ó, simplificando só, a resposta da A e a resposta da B. Então, a velocidade máxima e a velocidade mínima. Reparem que a única diferença são os sinais aqui dentro dos parênteses, né? Ele inverte. Simplesmente pelo fato de você inverter a força de atrito. Então, repare que o que inverte é o sinal onde tem o coeficiente de atrito. Porque este termo que tem o coeficiente de atrito, e esses termos aqui que tem o coeficiente de atrito, eles são oriundos da força de atrito. Então, se eu invertir a direção e sentido, se eu invertir o sentido da força de atrito, vai inverter esses sinais aí, ok? Por isso que tem essa inversão. Mas a gente consegue agora, conhecendo esses parâmetros R, θ e μ, a gente consegue saber qual é a velocidade máxima que um carro pode entrar na curva e qual é a velocidade mínima. Agora a letra C, para finalizar, é o mais simples, né? Ele quer saber se o carro parar, né? Vamos supor que você tem que estacionar nesta curva. Qual tem que ser o coeficiente de atrito para que o sistema não escorregue para baixo? Aí, esse caso a gente já fez lá nas notas de aula. É o formato de que a gente faz para determinar o valor de um coeficiente de atrito estático mesmo. Então, nesse caso aí, ele fala que a gente parou. Então, a velocidade é zero. Só que aí a velocidade, eu quero o coeficiente de atrito mínimo, né? Então, eu tenho que usar a expressão aqui da velocidade mínima. Então, eu tinha a velocidade mínima, eu vou igualar ela a zero. Então, igualando ela a zero, o que eu tenho, ó, peguei o termo aqui da velocidade mínima e igualei a zero. Então, eu igualei a zero. Então, perceba que, se eu elevar toda essa equação ao quadrado, a raiz aqui some e eu teria zero ao quadrado. Só que zero ao quadrado é zero. Ou seja, eu posso dizer que apenas o termo aqui dentro tem que ser igual a zero. Além disso, eu tenho, se eu pegar este termo que está aqui embaixo no parênteses, no denominador, e eu multiplicar a equação inteira por ele, ou seja, o famoso passa esse termo aqui do denominador para o outro lado, ele vai passar multiplicando. Só que zero vezes qualquer coisa também é zero. Então vai sobrar apenas o termo do numerador. Então a gente tem que RG seno de θ menos μe cosseno de θ tem que ser igual a zero. O mesmo raciocínio vale para esse RG. Se eu pego esse termo RG aqui e passo para o outro lado, né, dividindo, eu tenho zero dividindo por qualquer coisa, vai ser zero. Então, na nossa real conta, vai ser que apenas o termo do parênteses aqui, ó, seno de θ menos μe cosseno de θ igual a zero. Como eu quero determinar o valor de μe, basta eu isolar este cara. Então, o seno passa para o outro lado, fica ambos negativo, só que aí negativo de um lado e negativo do outro, fica todo mundo positivo. Então, o que a gente vai ter é μe cosseno de θ igual a seno de θ. Se eu isolar o μe é igual a, aí o cosseno de θ passaria dividindo. Aí seno de θ sobre cosseno de θ é a definição de tangente. Então, para eu saber qual é o coeficiente de atrito estático mínimo que faz com que o carro não derrape caso ele esteja parado aqui, basta eu tirar a tangente do ângulo de inclinação dessa pista. Se vocês olharem lá nas notas de aula, na nossa aula, vocês vão ver que essa é a função, é exatamente a mesma relação para determinar qualquer coeficiente de atrito estático. Se você quer determinar aí de qualquer combinação de superfície e partícula e corpo aqui em cima, você quer saber qual que é o coeficiente de atrito estático para que o corpo não escorregue se o plano for inclinado, basta você calcular a tangente de θ, ok? É isso, jovens. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Valeu, falou!